Bem-vindo ao podcast da Enajum, o podcast da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União. Olá, você está no podcast da Enajum, o podcast da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União. Meu nome é Aline e o objetivo deste podcast é discutir temas relevantes para a Justiça Militar, além de divulgar as atividades formativas desenvolvidas pela Enajum. Meu nome é Márcio Ramos e o tema do episódio de hoje é as novas perspectivas da Justiça Criminal, já instigando um pouco a nossa audiência para participar do Congresso Jurídico de Direito Militar, que a Enajum realizará na próxima semana, em parceria com o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais e com a Associação dos Magistrados das Justiças Militares Estaduais. E para aqueles que não estão familiarizados com a Justiça Militar, é importante esclarecer que, no Brasil, são órgãos dessa justiça o Superior Tribunal Militar, os Tribunais de Justiça Militares Estaduais, os juízes federais da Justiça Militar e os juízes de direito do juízo militar. Essa justiça especializada, seja ela estadual ou federal, é responsável por julgar crimes militares e possui características próprias, como a composição dos tribunais, ritos processuais e penas aplicáveis. Além disso, é fundamental para garantir a hierarquia e a disciplina que são a base das organizações militares. A gente sabe que a competência da JMU é exclusivamente de natureza penal. Porém, as modificações do processo penal comum acabam por reverberar no Código Penal Militar, principalmente após as modificações trazidas pela Lei 13.491 de 2017. E é sobre esse tema que vamos conversar no episódio de hoje. Quais são as novas perspectivas da justiça criminal e os impactos na justiça militar brasileira? Bom, e para abordar esse assunto, convidamos o ministro-general de Exército Lourival Carvalho Silva e o juiz federal da Justiça Militar, Dr. Celso Vieira de Souza, coordenadores científicos do Congresso Jurídico de Direito Militar, que ocorrerá no período de 13 a 15 de junho deste ano. O ministro Carvalho possui 45 anos de carreira no Exército Brasileiro e foi nomeado ministro do STM em julho de 2022. Ele já foi diretor de Educação Técnica Militar do Exército, comandante da 5ª Divisão de Exército, comandante militar do Oeste, dentre muitas outras funções de destaque no Exército Brasileiro. Já o Dr. Celso é mestrando em Ciências Criminais pela Universidade de Lisboa e especialista em Direito Militar. Ingressou na JMU em 2005 como analista judiciário e em 2015 na magistratura. Atualmente é juiz titular na 4ª Circunscrição Judiciária Militar, na cidade de Juiz de Fora. Bom, sejam muito bem-vindos, ministro Carvalho, Dr. Celso. Para a gente é uma alegria tê-los aqui. De antemão, já gostaria de agradecer pelo tempo disponível e gostaria de abrir para os senhores cumprimentarem a nossa audiência. Bom dia, Márcio. Bom dia, Aline. Bom dia, Dr. Celso. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite para participar desse podcast e também manifestar a minha alegria em podermos falar um pouquinho do Congresso Jurídico a se realizar dentro em pouco, em Belo Horizonte, de 13 a 15 de junho, e também falarmos de outros assuntos atinentes à nossa Justiça Militar. Muito obrigado. Bom dia, Aline. Bom dia, Márcio. Bom dia, ministro Carvalho. Cumprimentar também os ouvintes do podcast da Enajum. Também registrar minha satisfação e alegria de estar aqui para falar um pouco do nosso evento, que vai ser um evento importante, principalmente pela parceria com o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, pela sua escola, e também com o apoio da Associação dos Magistrados das Justiças Militares Estaduais. Portanto, vai ser um evento muito bom para todos os operadores do direito militar. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Bom, e como comentamos anteriormente, a Justiça Militar ela apresenta algumas particularidades no contexto do Poder Judiciário brasileiro. E para aqueles que nos ouvem e não estão familiarizados com a atuação dessa Justiça, quais aspectos os senhores apontariam como mais relevantes no sentido de distinguir a Justiça Penal Comum da Justiça Militar? Bom, eu gostaria de destacar 3 pontos, principalmente. O primeiro deles é que a nossa Justiça Militar, a ela compete julgar os crimes militares definidos em lei. Sei que muitas vezes há a noção equivocada de que a Justiça Militar ela existe para processar e julgar militares. E isto não é fato, porque nós compete julgarmos os crimes militares. E muitas vezes os civis também podem incidir
nesses delitos e serem julgados pela nossa justiça militar. O segundo ponto que eu gostaria de destacar, que diferencia um pouco a nossa justiça da justiça comum, é a atuação jurisdicional. Desde a primeira instância, nós temos a figura do escabinato, que é um conjunto de julgadores, diferente da justiça comum, onde os feitos que chegam em primeira instância são processados e julgados monocraticamente por um juiz togado. E o terceiro ponto que eu gostaria de destacar e que é bastante importante é a natureza dos bens jurídicos tutelados. Compete a nós, Justiça Militar, protegermos as instituições militares sob o enfoque da hierarquia, da disciplina, do dever e do serviço militar. Então, acredito que esses 3 pontos são os que nos tornam, como é expresso, uma justiça especializada. Tudo bem, eu acho que é uma pergunta importante, até porque a justiça militar não é tão conhecida, porque nós somos um ramo muito especializado, mas eu destacaria também 2 pontos. Primeiro, a estrutura nossa, desde a primeira instância, é diferente, como o ministro Carvalho comentou. Nós temos, a maioria dos casos são julgados, processados e julgados por conselhos colegiados, que é o escabinato. Então, isso é uma grande diferença, apesar de que também temos casos que são da competência do juiz singular na primeira instância, quando os réus são civis, é o juiz federal que julga, mas a maioria dos casos que são réus militares, esse processo e esse julgamento, desde a primeira instância, ele é de responsabilidade da competência de conselhos, que são de 2 espécies, conselhos permanentes de justiça e conselhos especiais de justiça. Então, esse é um ponto que realmente é importante para diferenciar. Um segundo aspecto que eu diria seria a questão do próprio arcabouço jurídico. Nós temos uma legislação específica que os 2 diplomas principais é o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar, que são, vamos dizer assim, iluminados também por uma principiologia específica nossa, que são 2 princípios até previstos na Constituição, que é hierarquia e disciplina militar. 2 princípios que estão albergados na Constituição, que devem ser observados pelo segmento militar, mas que também iluminam esses 2 diplomas que eu comentei, e toda a legislação aplicável para os crimes militares. Então, esses 2 pontos eu acho que são importantes para mostrar as peculiaridades e a nossa particularidade como um ramo do judiciário. Como foi dito no início do episódio, na próxima semana teremos o Congresso Jurídico de Direito Militar e os senhores são os coordenadores científicos deste evento. E, dentre outros assuntos relevantes, conversaremos sobre o escabinato. Gostaria que os senhores aproveitassem a oportunidade para explicar para a nossa audiência o que é o escabinato e qual que é a importância dele para a justiça militar. Excelente pergunta, Márcio. Como já foi falado na primeira fala nossa, o escabinato é uma instituição presente na justiça militar desde a sua criação. E a justiça militar é a justiça mais antiga do nosso país, já tem mais de 2 séculos. Então, o escabinato nada mais é do que esses colegiados com composição mista. Hoje, na própria primeira instância, como eu falei, os processos em que temos réus militares são apreciados, julgados por esses colegiados, que a composição é de um juiz federal que preside esses conselhos e mais 4 militares que integram também esse colegiado. Então, é um instituto que também vai ser objeto de um dos painéis do nosso congresso, porque é importante, e tenho para mim que é um instituto que dá mais legitimidade para as decisões da justiça militar, até porque ele retrata exatamente o segmento cujos bens a justiça militar tutela, que é o segmento militar. Então há uma representatividade tanto de uma visão técnica do juiz togado e uma visão, vamos dizer assim, de caserna, de vida militar dos juízes militares, que é importante para dar essa legitimidade para esses julgamentos, né, na primeira instância e também no tribunal, no Superior Tribunal Militar. Eu concordo plenamente com o que disse o doutor Celso a respeito do escabinato, também conhecido por alguns como escabinado, e é algo que já existe na Justiça Militar, creio que desde suas raízes. E eu julgo que é um procedimento bastante exitoso, porque, como bem disse o nosso doutor Celso, além de legitimidade ao processamento e julgamento, ele também traz
senso de justiça e coerência nos julgamentos, porque nesses feitos são aliadas a experiência dos juízes, vamos dizer assim, militares, bem como o conhecimento técnico-jurídico do juiz togado. E essa conjunção de conhecimentos e experiência faz com que o procedimento jurídico todo seja revestido de uma, vamos dizer assim, de uma solidez e de uma coerência e, ao seu termo, tanto o jurisdicionado como a sociedade em geral tem a percepção de que aquele fato, aquele processamento e aquele julgamento ocorreu da maneira, vamos dizer assim, mais justa possível. E torno a ressaltar o termo muito bem colocado pelo Dr. Celso sobre a legitimidade do procedimento, que eu julgo muito importante. Então, creio que é algo que, até fazendo uma comparação, é como o tribunal do júri, quando você tem juízes leigos, entre aspas, que são os jurados, e tem também o juiz que está conduzindo todo aquele procedimento. Então, é algo que realmente eu reconheço como de muito, não sei quem criou, mas que, pela experiência que a gente tem, é algo que deve continuar e que tem dado muito bons frutos, a meu ver. É um ponto bem importante, né? Com certeza. Outro tema muito interessante que será abordado no Congresso também é a psicologia da prova testemunhal. Os senhores poderiam falar um pouco sobre a importância desse tema para a atuação dos magistrados? A recordação de fatos passados, ela pode ser fator determinante na elucidação de diversos casos que são postos, vamos dizer assim, na jurisdição. Então, quando eles não são muito corretos, podem levar à condenação de alguém inocente ou à absolvição de alguém que é culpado. Então, vamos dizer assim, a psicologia do testemunho, felizmente, ela está evoluindo bastante, particularmente no que tange à prova testemunhal e ao reconhecimento. E nós temos que aprofundar cada vez mais os estudos para que a coleta da prova, e bem como os procedimentos, eles sirvam para uma, vamos dizer assim, uma apuração mais justa que leve a um testemunho, a um depoimento muito mais elucidativo, fazendo com que realmente a busca da verdade real ela se torne completa. Então, acredito que deve ser um dos temas mais instigantes do nosso Congresso e vai despertar muito a atenção daqueles que estiverem participando. Eu mesmo tenho uma grande, vamos dizer assim, estou bastante ansioso por, vamos dizer assim, verificar o que será debatido nesse momento lá no nosso Congresso. Então, concito a todos que tenham a oportunidade de participar particularmente desse tema, que ali estejam, porque vai ser, creio, um momento muito interessante no nosso Congresso. Muito boa pergunta. Como o ministro Carvalho já adiantou, é um tema que eu reputo de extrema importância. É um tema até extra-jurídico, vamos dizer assim, envolve uma outra ciência que é a psicologia, e é um tema muito pouco explorado, inclusive pelas escolas de formação, pelos magistrados, pelos operadores do direito, mas a prova testemunhal é a principal prova de um processo penal, é conhecida como a rainha das provas, e ela envolve vários aspectos que vão ser debatidos, por exemplo, a questão dos fatores externos que podem influenciar nessa coleta de provas, questões de tempo, de esquecimento, questões de perguntas que devem ser evitadas para evitar o induzimento de uma testemunha na coleta dessa prova, a própria questão da falibilidade das percepções humanas. Então, tudo isso são fatores que são importantes para o magistrado e também na fase inquisitorial. A Polícia Judiciária Militar também é o primeiro contato com a prova testemunhal, é na fase do inquérito. Então, são questões de extrema importância que reputo que vai ser importante para a gente debater e também tentar buscar ferramentas para o Poder Judiciário, para as autoridades de polícia judiciária, para ter ferramentas tanto de melhora na coleta dessa prova e também, principalmente, na análise dessa prova. Quais são as repercussões dessas questões, desses fatores na análise pelo magistrado dessa prova testemunhal, que é a prova mais importante do processo. Então,
com certeza vai ser também um painel muito interessante e importante para os operadores do direito militar. Certo. General, na abertura do Congresso, teremos um painel do qual participarão oficiais das Forças Armadas e também da Polícia Militar. Considerando a sua vasta experiência no Exército Brasileiro, gostaria que o senhor explicasse qual que é a importância da Justiça Militar para as instituições militares. Olha, é uma excelente pergunta, viu, Márcio? E se vocês me permitirem, eu vou ler aqui uma frase do ministro Luiz Fux, quando, em setembro de 2021, ele, vamos dizer assim, emitiu um comentário sobre a justiça militar. Para que a gente não cometa erros, né, eu vou me permitir a ler, indo ao encontro dessa pergunta que você me formulou, né? Então, naquele mês de setembro de 2021, ele disse o seguinte: a justiça militar tem o dever de zelar pelo binômio hierarquia e disciplina. E ressaltou: colunas mestras do bem jurídico tutelado pelo direito penal militar. Sem este binômio, nós seríamos levados à desorganização das Forças Armadas, o que comprometeria o desempenho de sua missão constitucional de defender a pátria, colocando em risco o Estado e a própria nação brasileira. Então, só por essa frase do ministro Luiz Fux, a gente pode aquilatar um pouquinho da importância da justiça militar para não só as instituições militares, mas toda a sociedade e Estado brasileiro. E a nossa justiça militar, que tem como papel principal tutelar, ou vamos dizer assim, esses bens jurídicos, particularmente hierarquia e disciplina, ela torna os valores das nossas instituições militares mais vigorosos, mais proeminentes, fazendo com que elas trabalhem melhor em prol da sociedade. E nós temos o dever, como foi bem dito pelo ministro, de zelar por essas instituições militares. Não somente para garantir que elas cumpram bem a sua missão constitucional, mas também zelarmos pela garantia dos direitos fundamentais dos nossos jurisdicionados. Porque isso é extremamente importante para a legitimidade e, vamos dizer assim, coerência do que é realizado dentro da justiça militar. Então, eu não vejo instituições militares sem a justiça militar, porque é um meio que a sociedade dispõe de ter, não digo o controle dessas instituições, mas de ter excelentes instituições militares que a protejam e que cumpram muito bem a sua missão constitucional. Então, esta é a minha visão sobre a justiça militar. É um elo fundamental dentro desse mecanismo do Estado brasileiro. Bom, e este foi o 5º episódio do podcast da Enajum, que tratou de algumas particularidades da justiça criminal no contexto da magistratura castrense. Muito obrigado, ministro Carvalho. Muito obrigado, doutor Celso. Vocês gostariam de se despedir da nossa audiência? Sim, gostaria de novamente agradecer e dizer que estou muito feliz em poder divulgar aqui esse grande evento que vai acontecer em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e parabenizar a nossa escola, a Enajum, pelo evento, na pessoa do ministro Arthur Vidigal, seu diretor, e o ministro Puntel, que é seu vice-diretor. Também agradecer ao Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, que através da sua escola está na parceria no evento, e também a Associação dos Magistrados das Justiças Militares Estaduais, que está apoiando o evento. Então vai ser um congresso de muita importância para os operadores do direito. Convido a todos os magistrados e operadores do direito a participarem e também a nossa audiência do podcast da Enajum para acompanhar no YouTube, e fico sempre à disposição da nossa escola e registrar também o agradecimento ao ministro Carvalho pela parceria na coordenação científica desse evento. Então, muito obrigado. Da mesma forma que o doutor Celso, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de vir até aqui, podemos falar um pouquinho de assuntos da nossa justiça militar, particularmente do nosso Congresso, e vamos dizer assim, eu gostaria de agradecer algumas pessoas que até o momento nos auxiliaram bastante. Primeiro, o desembargador Rubio, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais,
que de maneira muito atenciosa nos acompanhou durante a viagem preparatória a Belo Horizonte e nos abriu muitas portas para que pudéssemos divulgar o nosso congresso. E também, vamos dizer assim, há algumas autoridades que nos receberam lá em Belo Horizonte e não vou dizer que se comprometeram, mas vamos dizer assim, vão nos ajudar bastante durante o nosso congresso. Eu gostaria de começar pelo vice-presidente do TRF6, que é o desembargador Valdinei Oliveira, porque a presidente do TRF6 ela estava fora de Belo Horizonte na oportunidade que lá estivemos. Fomos muito bem recebidos também pelo vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, o desembargador Otávio Boccalini, a quem presto as minhas homenagens, e também no Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, onde nos recebeu o seu presidente, o desembargador Ricardo Morralem. E algumas autoridades militares ali que nos receberam, que foi o brigadeiro Caipe, que é o comandante do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica, e também o comandante Lucena, que é o capitão fluvial lá de Minas Gerais. E um agradecimento especial ao comandante da 4ª Região Militar, o general Valença. E se por acaso eu esqueci alguém, ficam aqui as minhas escusas, mas podem ter certeza que tem muita gente nos auxiliando, a fim de que esse congresso tenha um grande êxito. Estou sabendo que já há muitas adesões para a participação no nosso congresso e aproveitamos essa oportunidade para divulgarmos uma vez mais e convidarmos operadores do direito, acadêmicos, estudiosos, interessados no direito militar, que compareçam a fim de que a gente torne mais conhecido esse ramo do direito brasileiro e para que a Justiça Militar continue prestando um excelente trabalho à sociedade brasileira e particularmente aos seus jurisdicionados. Muito obrigado por essa oportunidade. Agradecemos também a você que dedicou um pouco do seu tempo para acompanhar o nosso episódio. Aproveitamos para lembrar que esses temas serão aprofundados no Congresso Jurídico de Direito Militar, que ocorrerá na próxima semana, entre os dias 13 e 15 de junho. E você poderá acompanhar também pelo canal do YouTube da Enajum. Também é importante lembrar que se você gostou do nosso episódio e deseja compartilhá-lo com alguém, basta acessar nossas redes sociais. Por lá, você pode acompanhar as próximas atividades desenvolvidas pela Enajum. E esse foi o 5º episódio do podcast da Enajum. Nos vemos no próximo. Até mais! Podcast da Enajum.